Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos de volta ao canal do GA. Eu sou o Lucas e hoje trazendo mais uma análise para vocês de um IPO que provavelmente será o maior IPO do ano na nossa bolsa de valores. A gente está falando de uma das maiores empresas do Brasil vindo para a bolsa, tá? Uma empresa que, quando entra para disputar em um setor, geralmente ela se torna a maior ou uma das maiores em todos os setores no qual ela atua. Ela é líder ou uma das líderes. A gente está falando exatamente da Raízen, um IPO que está dando muito o que falar e principalmente chama a atenção dos investidores por conta do histórico de gestão da Raízen, que é fantástico. Mas será que vale a pena investir nesse IPO? Será que o futuro da Raízen também é tão promissor quanto o seu passado? Confira então esse vídeo, fique até o final e se você gostar do nosso conteúdo, desse nosso relatório gratuito que eu deixei, por exemplo, na descrição aqui na bio, como desse vídeo também, agradeça dando o seu like, se inscrevendo no nosso canal, isso é muito importante para que a gente continue crescendo aqui no YouTube, entregando cada vez mais conteúdo de melhor qualidade. Um abraço a todos aí e nos vemos logo após a vinheta para essa análise completa de Raízen. Vamos lá, pessoal, então estamos aqui em um novo setup, sempre trazendo a maior qualidade de conteúdo para vocês, né? Agora a gente está com uma câmera nova, a gente tem um sistema de som novo, tudo isso no foco de poder passar uma experiência melhor para vocês quando vocês estão acompanhando as nossas análises, né? Que já eram análise de qualidade, agora a gente tem uma qualidade melhor de vídeo e de áudio. Então, se você gostou desse setup novo, desse estilo novo de vídeo aqui que a gente está trazendo para vocês, comenta aí embaixo falando o que você achou, dando feedback positivo ou negativo pra gente, né? A gente tá sempre aqui para melhorar. Eu tô aqui no site do Girando Alfa, né? E a gente vai para a área de conteúdos exatamente para acessar esse relatório que foi feito pelo Caio Costa. Então você pode entrar diretamente no link que vai estar aqui na descrição, clicar e você vai ser redirecionado para essa área de conteúdos, onde você pode entrar na análise sintética da Raízen. E aí você tem a opção de tanto ler ela dentro da nossa plataforma, ou então, se tiver com dificuldade de abrir o PDF, você pode abrir ele diretamente aqui dentro do seu navegador, baixando, se você tiver interesse. Então, o que a gente tem nessa análise sintética da Raízen, que inclusive eu acho que foi o melhor relatório já produzido pelo Girando Alfa, tá? Então a gente espera que vocês gostem bastante. Se você gostou desse relatório, deixe seu like aqui embaixo, comenta qualquer coisa, que aí a gente vai saber que esse tipo de conteúdo faz sentido para você. Então a Raízen, pessoal, o que ela é? Né? Um verdadeiro colosso, maior produtora individual de açúcar no mundo, maior produtora de etanol, segunda maior distribuidora de combustíveis do Brasil, atrás apenas da BR Distribuidora. Então a gente está falando de uma empresa que onde ela entra para atuar, basicamente o foco dela é dominar o setor no qual ela está atuando. A gente vai estar falando de números aqui bem grandes, né? Tanto que a Raízen deve chegar no mercado com valuation superior a 80 bilhões de reais, um valuation muito alto para uma empresa desse setor. Então a pergunta que fica realmente é, vale a pena ou não investir na Raízen, né? É uma empresa que deve captar aí uma grana considerável do mercado. O que ela vai fazer com esse dinheiro, né? Qual que é o propósito que ela vai dar para esse capital? A gente vai falar tudo sobre a Raízen, tá? Nesse relatório, nessa análise sintética aqui, que apesar de ter apenas 11 páginas, vai direto ao ponto do que você precisa saber para tomar uma decisão de investimento, de entrar nesse IPO ou não. Lembrando que as reservas desse IPO são até o dia 2 de agosto. Esse vídeo vai sair provavelmente no dia 24, então você vai ter uma semana aí para decidir se compensa ou não você participar desse IPO. Mas sem mais delongas, vamos falar então da história e da visão geral da empresa. A Raízen ela foi constituída em 2011, ela é uma joint venture entre a Cosan e a Shell, cada uma delas tem 50%, e o intuito dela é exatamente atuar nos segmentos de biocombustível, energia renovável e distribuição, né, marketing e serviços de distribuição de combustíveis. Então, a principal intenção foi criar uma empresa que seria uma peça-chave na estratégia de longo prazo de ambas as controladoras, tanto a Cosan como também a Shell. É um verdadeiro colosso, né, tendo atingido uma receita de 114 bilhões de reais no exercício que foi finalizado agora em março de 2021. Então, só para explicar para vocês, o exercício
da Raízen, ele é um pouco fora do comum do mercado, que geralmente se encerra somente no final do ano. Ele vai de acordo com o ciclo da safra da cana-de-açúcar. Então você tem a finalização do ciclo de 2021 agora em março de 2021. Então por isso, quando você for analisar a Raízen, você tem que prestar atenção nisso, tá? Está entre as 5 maiores empresas do Brasil em termos de receita. Então, só o tamanho para vocês terem noção aí, o tanto que a Raízen é grande. Aqui mostra um pouco como é que funciona a operação, né? 50% da Shell, 50% da Cosan, ela tem esses grades aqui de rating muito alto, né? Então, as agências de rating, elas dão essa nota para a empresa de acordo com a expectativa de geração de caixa, expectativa de pagamento de dívida, e a Raízen ela tem notas muito boas, né, pela S&P e pela Fitch, tanto na parte local como na parte global, né, AAA na parte local e BBB na parte global. Então é uma empresa que tem excelentes notas nessa parte de rating, que é exatamente uma das medidas de risco de crédito que os investidores utilizam para olhar a empresa. E você tem, quais partes você tem da Raízen? Você tem a Raízen Combustíveis, que atua no Brasil, na Argentina e numa operação chamada NOS, com a FENSA. A Raízen Energia atua na parte de açúcar e etanol, na parte de trading e na parte de energia renovável. Então, falando um pouco aqui das principais partes da empresa, você tem a parte de combustíveis, que é utilizado como parte de marketing e serviços. Ela é a segunda maior operação de distribuição de combustíveis no Brasil, e além de atuar também na Argentina através dos poços da Shell. Nessa linha estão também a venda de combustíveis para aviação nas principais companhias aéreas do Brasil. Quando você vê a parte de energia e açúcar, a Raízen ela é líder mundial em produção de biocombustível, além de ser a maior produtora de etanol e cana-de-açúcar do mundo. Então a gente está falando aqui de uma empresa gigantesca. Além disso, ela também gera energia com operações de biogás, biomassa, plantas solares, e ela participa também do mercado livre de energia. Quando você vê o tipo de operação que a Raízen tem, ela tem essa operação muito integrada e verticalizada, né? Então, praticamente toda a cadeia de valor da cana-de-açúcar é executada pela Raízen. O ponto positivo disso é que ela fica menos dependente de outras empresas e ela tem um controle de qualidade muito maior no tipo de produto que ela vai fornecer lá no fim da cadeia, tá? Então, desde o plantio, a colheita, o processamento, armazenamento, logística, distribuição e comercialização do produto, do portfólio de produtos e serviços da empresa, tudo é feito pela Raízen. Então isso é um trabalho muito grande, você tem que ter uma expertise muito grande para conseguir fazer toda essa cadeia, mas se você faz muito bem feito, você consegue uma eficiência muito alta e um produto de qualidade muito maior. Você consegue uma garantia de qualidade muito maior ao longo de toda a sua cadeia, né? Porque está tudo ali no seu guarda-chuva. Ela atua em um sistema de economia circular, onde essa estrutura de operação permite que a empresa aproveite todos os resíduos gerados da atividade para conseguir produzir energia para sua própria operação. Então, essa economia circular permite que a Raízen ela funcione basicamente por conta própria, né? Você tem o resto do bagaço da cana que ela pode ser utilizada para produzir mais energia. Então, e por isso que tem chamado muito a atenção do mercado esse tipo de IPO, porque ele está muito alinhado com a pauta ESG, onde sozinha ela é responsável por 40% de toda a cana-de-açúcar global com a certificação Bom Sucro, que é uma certificação mais reconhecida na indústria com o objetivo de atestar produtos gerados com menos impactos ambientais, tá? Então, as sinergias dessa economia circular, elas são vistas na produção de etanol de primeira e segunda geração, utilizando a cana-de-açúcar, que é mais tarde distribuída para postos, indústrias, exportação e aviação. Além das sinergias da produção de biogás, energia renovável de cogeração do bagaço da cana-de-açúcar, que nem eu falei para vocês. O que sobra, né, dessa produção de etanol, o que sobra dessa produção de álcool, pode ser utilizada para você fazer uma energia renovável de cogeração do bagaço, como pellets de biomassa, tá? Então ela tem essa produção muito integrada e consegue ser uma empresa autossustentável, uma coisa raríssima nos dias de hoje, e deve ser uma das poucas empresas que consegue fazer isso aí consistentemente na bolsa de valores. Então, para poder ter essa estrutura, a Raízen gerencia a maior operação agrícola do mundo. A gente está falando da maior operação agrícola do mundo. É uma empresa que você vê que realmente ela tem um tamanho tão grande, né, em tudo que ela faz, que geralmente ela acaba sendo a maior em tudo que ela faz, contando com mais de 880 mil hectares de terras cultivadas em 3 de 2021. Quando você olha a governança corporativa, e aqui um ponto que muitas pessoas acharam um pouco negativo, né, acerca desse IPO,
O objetivo da Cosan e da Shell é listar a Raízen no nível 2 de governança corporativa, portanto só com ações preferenciais, mantendo todas as ações ordinárias com os atuais controladores. Com certeza isso deve ter sido alguma exigência da Shell, porque ela tem uma operação que está ligada ao mercado externo, que talvez não tenha essa facilidade de você conseguir emitir uma golden share, alguma coisa para você conseguir manter o controle da empresa ao mesmo tempo que você emite ações ordinárias. Então, esse deve ter sido um dos motivos, tá? É um dos motivos pelo qual muitos investidores pessoa física não gostaram desse IPO logo de cara, pelo fato dele não vir no novo mercado, mas, né, tem investidores que conseguem contrabalancear isso com o potencial da empresa, com a qualidade, e por isso a gente acha que vale a pena ser estudado esse IPO da Raízen. Pode captar até 10 bilhões de reais, né? Uma das maiores ofertas do Brasil. E se a empresa colocar todos os lotes adicionais e complementares, chegará a um total máximo, um free float de 10,7%. Então, antes do IPO, 50% Shell, 50% Cosan. Depois do IPO, 45% mais ou menos da Raízen, 45% da Cosan e um free float de 10,7%, se tiver os lotes adicionais e complementares, tá? Quando você olha no Glassdoor, a empresa possui uma nota 4,2, uma boa nota. Como a Raízen atua em diversos setores, né? Na verdade ela é quase como uma holding, a própria Raízen é uma holding, então você tem comparativo com a BR Distribuidora, que tem uma nota 4, e a São Martinho, que é um pouco da parte mais de açúcar e álcool, que tem a nota 4,4. Qual será a destinação dos recursos do IPO da Raízen? Tá? Quando você olha aqui em questão de porcentagem, 80% dos recursos serão utilizados para a construção de novas plantas, 5% será utilizado para investimento em eficiência de produtividade dos parques de bioenergia e 15% em expansão de logística e na capacidade de armazenagem. Então você vê que, apesar do tamanho gigantesco que a Raízen tem, ainda assim ela está vendo oportunidades de crescimento, e esse é o motivo pelo qual ela vai destinar todos os recursos do IPO praticamente ou para melhorar a sua expansão de logística, né, a sua parte de armazenagem, como também para construir novas plantas para aumentar a sua oferta para o mercado. Então, quando você olha aqui a parte de construção de novas plantas, qual que é o objetivo, né? O objetivo é expandir a produção de produtos renováveis, etanol, biogás, energia e capacidade de comercialização, além de aumentar a presença no segmento de energia, que pode inclusive expandir para novas fontes de energia limpa. Quando a gente vê a parte de investimentos em eficiência e produtividade, é a parte que vai mais para pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias como o Pulse, que é uma hub de startups do agronegócio. Então, atualmente já foram empregadas mais de 25 iniciativas desenvolvidas, ainda outros mais de 70 projetos pilotos e um total de mais de 500 startups avaliadas. Então a Raízen está sempre preocupada com o que está surgindo de novo no mercado, dentro dessa parte aqui de investimentos em eficiência e produtividade dos parques de bioenergia da companhia. 5% desse IPO será destinado para investimentos em infraestrutura de armazenagem e logística para suportar esse crescimento de volume comercializado, tanto da parte de renováveis como da parte também de açúcar. Atualmente a empresa já conta com diversos terminais multimodais localizados dentro e fora da América do Sul, mas o intuito dela é exatamente aumentar essa capacidade de armazenagem e melhorar a sua parte logística. Quando a gente olha as vantagens competitivas desse negócio, qual que é a maior vantagem competitiva, sem sombra de dúvidas, da Raízen? A questão de escala, tá? O fato dela ter o tamanho que ela tem certamente possui suas vantagens, principalmente no mercado brasileiro, tá? Então, a empresa ela tem uma capacidade de processamento de açúcar maior que grandes países como Estados Unidos e a China, tá? Então, olhando somente a Raízen, ela é maior do que os Estados Unidos e a China nessa parte de processamento de açúcar. E quando você tem um tamanho, né, esse tamanho como a Raízen, você tem um poder de barganha muito grande com outros fornecedores e você consegue grandes ganhos de eficiência operacional com redução de custos fixos, né? Você consegue diluir esses custos fixos dentro da sua produção. Um exemplo que a empresa se destaca, né, incrivelmente, é que as suas lavouras elas são tão grandes que ela pode monitorar essa lavoura via satélite, né, reduzindo de forma considerável o custo com produção. Então, se ela tivesse uma lavoura menor, talvez não valesse a pena ela tentar monitorar via satélite, porque isso tem um custo alto. Agora, quando você tem uma área muito grande para monitorar, já compensa muito mais você monitorar
via satélite. Então isso é uma coisa que somente a escala fornece para a empresa. A localização dos seus ativos, né, também, ela tem esses 26 parques de bioenergia localizados no sudoeste e no centro-oeste em pontos estratégicos que não são replicáveis. Então, ela tem esses locais de distribuição muito bem posicionados para conseguir ter um ganho aí de eficiência por conta da sua localização. O modelo vertical também é uma grande vantagem da Raízen, né? Essa parte também da economia circular, que além de gerar algumas vantagens para a empresa, também impõe redução de custos. Então você tem oportunidade de crescimento em todas as etapas de cadeia do valor da cana-de-açúcar. A verticalização ela também reduz a dependência do mercado externo, pois a empresa produz a cana que precisa para suas atividades. Então ela fica menos dependente de uma oscilação muito brusca aí dos fornecedores da cana-de-açúcar, porque ela já está produzindo a cana dentro da sua operação. Então, tem a verticalização também em tecnologia, com iniciativas que buscam deixar a inteligência dentro da empresa. Isso garantiu que a Raízen, historicamente, ela teve sempre uma melhor precificação de seus produtos e melhorado a sua eficiência operacional. Vende uma precificação acima dos seus concorrentes nos últimos 4 anos, exatamente por essa visão dela ter uma qualidade melhor de produto. Agora, quais são os riscos do negócio? A gente tem uma alta competitividade nessa parte de distribuição de combustíveis, tá? Tem uma competitividade muito grande de preços entre as empresas de distribuição no Brasil. Quando a gente olha o market share em 2019, a gente vê a BR Distribuidora com aproximadamente 30%, a Raízen com 21% e o Ipiranga com 20%. Outros distribuidores de energia, que são mais de 180 empresas, tá, de distribuição, eles têm os outros 30% do mercado. E esses outros aqui, já que eles são menores, geralmente eles têm um nome menor para zelar, consequentemente, diversas vezes, eles atuam com práticas anticompetitivas, como a diluição da gasolina além do limite permitido. Então eles acabam vendendo uma qualidade muito inferior de gasolina a um preço inferior, e o consumidor às vezes acaba optando, né, por esse tipo de combustível, porque geralmente ele é um pouco mais barato e o combustível já está muito caro. Então isso prejudica um pouco o market share da companhia. Exatamente por isso talvez eles não conseguem avançar, os principais grandes aqui não conseguem avançar sobre esses pequenas empresas de distribuição, exatamente por elas utilizarem dessas práticas, atrapalha um pouco a consolidação natural do mercado. Quando você vê também a parte do ciclo do mercado, você tem que lembrar que a empresa está exposta a um setor cíclico, tá? O preço do açúcar, ele vai variar de acordo com oferta e demanda. É uma commodity que é negociada em dólar, então você tem um risco cambial também. E essa demanda ela pode reduzir no futuro com uma consciência da população quanto uma alimentação um pouco mais saudável, né? No entanto, a Raízen ela aproveita do processo para gerar energia limpa e etanol, que tem drivers de crescimento de acordo com a pauta ESG mundial. Então ela se aproveita desse processo para conseguir gerar um subproduto que acaba tendo uma demanda interessante aí para o futuro, né? Uma tendência de aumentar essa demanda no futuro por energia limpa e etanol. Tem os riscos biológicos também da empresa, né? Então ela tem operações relevantes, mais de 880 mil hectares de terra são difíceis de você manter a todo tempo sob a sua análise. Então você tem uma operação que está sujeita a riscos climáticos, né? De chuva, incêndios ou desastres naturais que podem prejudicar financeiramente a safra aí da Raízen, além de causar uma repercussão muito negativa na sua imagem. Quando a gente vai olhar a parte de análise fundamentalista da empresa, por ela ter essa estratégia verticalizada, ela conseguiu manter uma estabilidade de crescimento, apesar dos ciclos, né, que ela está exposta na parte principalmente do ciclo do açúcar, né, da commodity açúcar. Então ela aumentou a receita líquida de 58 bi para 114 bi em 2021, você tem uma alta aí de 2 vezes, né, ela multiplicou a sua receita ao longo de mais ou menos 7, 8 anos, e ela já teve, né, devido ao seu ciclo de produção, exatamente o que a gente comentou anteriormente, o período anual já foi encerrado em março de 21. A empresa tem uma dívida bruta de 24 bilhões, sendo 63% da dívida em moeda estrangeira, em dólar. Por conta exatamente disso, por conta ela ter esse endividamento em moeda estrangeira, ela pode ter uma variação do seu lucro líquido um pouco maior, exatamente por conta da variação cambial na dívida do resultado financeiro. Então, de vez em quando você pode perceber, por exemplo, em 2021, que ela pode ter tido um impacto por conta desse aumento do dólar, que acaba marcando a mercado a dívida da Raízen. Além disso, a empresa sofreu, né, fortemente os impactos da crise do Covid no ciclo de 21,
que foi entre abril de 2020 até abril de 2021 agora, devido à drástica também queda no consumo dos combustíveis que foi ocasionado pelas quarentenas. Mesmo assim, você vê um crescimento anualizado de 8,8% de receita e 2,7% de lucro entre 2014 e 2021. Você vê que a empresa estava um pouco melhor aqui em 2020 e teve uma queda considerável de lucro, principalmente por conta da pandemia, né? Os impactos da crise do Covid. Quando você olha aqui, você tem 77% da geração de caixa operacional vindo da distribuição de combustível e da venda de açúcar, que são operações que têm margens menores. Porém, ao passar do tempo, ela vem reduzindo essa exposição, investindo um pouco mais no segmento de tecnologia e no segmento de energia renovável, que tem uma margem um pouco maior do que a parte de distribuição de combustíveis ou a parte da venda de açúcar, tá? Então, você tem a Raízen possivelmente no futuro tendo uma margem um pouco maior e quem sabe também um crescimento um pouco mais interessante. Apesar dessa verticalização e todo esse ganho de escala que a Raízen tem, ela está em um setor intensivo de capital e que tem margens baixas, o que acaba deixando a empresa com uma característica de resultados menos previsíveis. A margem bruta ela tem rodado em torno de 6%, que é uma margem bruta bem baixa aí, tá? Mas isso é muito comum do setor do qual ela atua e os custos ele pesam muito no resultado da empresa. Por outro lado, você tem uma dívida historicamente baixa, né? Se você olhar aqui o indicador dívida líquida sobre EBIT da alavancagem, você tem abaixo de 2 vezes aqui ao longo dos últimos 4 anos, e mesmo com a compra da Biosev, que vai ser uma compra bilionária, você vê que praticamente não mexe nada no endividamento da Raízen. Aqui você tem o ROI da companhia, que já foi 24% em 2017, agora está 12%, e a margem bruta da empresa aqui sempre rodando entre 8% e 6%, mais ou menos. Quando você compara o EV/EBITDA da Raízen em relação a outras empresas comparáveis do setor, não são 100% igual à Raízen, né? Porque você tem dois tipos de empresa dentro da Raízen, a Raízen Energia e a Raízen Distribuição. Você tem a BRDT aqui com 7,8 vezes, a São Martinho com 7,6 vezes. A Raízen provavelmente deve vir, se ela vier na média, na faixa média do IPO, a 12 vezes EBITDA. Você tem a Neva 22 vezes e a Ultrapar a 16 vezes. Então, é preciso lembrar também que o EBITDA de 2021 ele foi muito impactado por conta da pandemia. Então, certamente, né, aqui a conclusão do Caio, eu acho que é perfeita, tá? Certamente a Raízen é uma empresa muito interessante, a operação é muito complexa, tá? Então, se você é um investidor que está começando a olhar empresas agora, a gente recomenda que você talvez não entre no IPO da Raízen, porque é um IPO complexo, é um IPO de uma empresa, na verdade é uma holding. Sempre quando você está analisando uma holding, você está analisando mais de uma empresa ao mesmo tempo. Então, se vocês não têm muita experiência em análise de balanço, fiquem de fora desse IPO, fiquem afastados desse IPO. E para os mais experientes que resolvem apostar na empresa, tenham em mente que apesar dos drivers de crescimento, apesar do tamanho da empresa, da qualidade, né, a demanda global por combustíveis para motores a combustão deve cair drasticamente ao longo das próximas 2 décadas. Isso pode impactar drasticamente o futuro da Raízen, tá? Quero agradecer demais o Caio aqui por ter feito esse relatório sensacional, na minha opinião, o melhor relatório que a gente já fez do GA. Se você curtiu esse vídeo, galera, deixe o like aí embaixo, se inscreva no canal, isso é muito importante pra gente, e passa para aquele seu amigo que estiver na dúvida se vai entrar de fato no IPO da Raízen ou não. Pessoalmente, isso aqui não é uma recomendação, tá, pessoal, mas eu vou ficar de fora exatamente por conta de uma precificação que, na minha opinião, talvez esteja um pouco acima do ideal para a Raízen, mas é importante levar em consideração também que a empresa tem muita qualidade, é gerida pelo Grupo Cosan, que tem um histórico de gestão fantástico, então isso com certeza pode fazer preço e pode fazer sentido para o investidor que olha um pouco mais para esse setor e que entende um pouco mais o que ele pode investir aqui para poder tirar um valor. Mas por enquanto, né, tendo a BRDT dentro da minha carteira, eu acredito que ela seja uma opção mais interessante nesse momento, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, então. Boa semana a todos, bons investimentos e tamo junto. Até semana que vem.